Olá, minhas amigas e meus amigos, como vão? Eu estou muito feliz de poder falar com vocês hoje. Essa é a nossa segunda aula do curso Saúde Mental é uma questão social? O senso comum interpreta que falar sobre suicídio pode vir a incentivar as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Aqui a gente vai entender esse fenômeno social persistente e recorrente ao longo do tempo e em várias sociedades para entender as suas causas sociais. Diante do dado de que 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos, vamos compreender as suas causas para entender como poderemos agir para transformar essa realidade. Por que falar sobre suicídio? Entre mulheres de 15 a 29 anos, no mundo, o suicídio é a segunda maior causa de morte. Fica atrás apenas das mortes causadas por complicações na gestação. Entre os homens na mesma faixa etária, é a terceira maior causa de morte. Fica atrás apenas de acidentes de trânsito e da violência social. Além disso, algo muito preocupante, como se já não fosse preocupante o suficiente. O mundo reduziu entre 2010 e 2016 10% dos casos de suicídio que ocorreram nesse período, em relação ao período anterior. O Brasil aumentou 7% na contramão do mundo, porém, lado a lado aos outros países da América Latina. Aqui na nossa região continental, 6% dos casos de suicídio aumentaram nesse período. Como se já não fosse suficiente, veja isso, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, uma pessoa a cada 46 minutos. O nosso objetivo aqui é a gente compreender as causas sociais que levam a essa triste realidade. No final, a gente vai poder compreender de que modo a gente pode mudar isso. Quem vai nos ajudar nessa trajetória de hoje é um autor da sociologia chamado Émile Durkheim, um francês considerado como o pai da sociologia científica. Ele interpreta os fenômenos sociais não observando a subjetividade, mas a objetividade que eles contêm. Então veja, o nosso objetivo não será interpretar as causas pessoais, particulares, psicológicas, subjetivas que levam cada indivíduo a tirar a própria vida. O nosso objetivo aqui é, de maneira objetiva, de maneira científica, observar as causas sociais para esse fenômeno que é persistente ao longo do tempo. Para isso, Durkheim nos fornece uma ferramenta. É preciso compreender os fenômenos sociais como fatos sociais. O que ele queria dizer com isso? Veja a interpretação desse autor. Todo o fato social, ou seja, todo aquele fenômeno que acontece na sociedade, ele pode ser observável a partir de 3 características. Ele ocorre de fora para dentro, ou seja, ele se impõe da sociedade sobre os indivíduos. Ele é coercitivo, portanto. Ele se impõe, ele não importa como você constrói a sua vida ao longo dos anos. Os fenômenos sociais, eles também lhe atingem, eles também lhe causam alguma consequência. Você teve que lidar com eles em algum momento da sua vida. Tá? Eles se impuseram a você e a sua trajetória lhe mostrou como você conseguiu reagir a eles. É coercitivo tudo o que acontece na sociedade sobre cada um de nós. Pelo fato de ser coercitivo, ele é exterior, então ele está fora, ele vem de fora para dentro. Está ali, quando você nasceu já existia suicídio, durante a sua vida tem índices que mudaram e possivelmente depois da sua vida continuará tendo suicídio em todas as sociedades.
em índices diferentes ao longo do tempo, mas haverá. Ele é exterior a você. Então, coercitividade, exterioridade. É para todo mundo. Todas as pessoas que vivem em sociedade estão sujeitas a sofrer com essa coercitividade, uma vez que está lá na sociedade e não dentro, né? Então, a própria coercitividade, a própria característica da exterioridade nos conduz à interpretação da generalidade, que é a terceira, vai atingir a todos, tá certo? Então, o suicídio para Durkheim é um fato social. E nós precisamos interpretá-lo de maneira objetiva para entender as suas causas, certo? As principais causas de suicídio, elas têm a ver com a forma como a socialização das pessoas acontece. As instituições sociais são responsáveis por esse processo de socialização. Então, elas são responsáveis por propagar na sociedade, por ensinar às pessoas um modo de ser, pensar e agir, e dessa forma exercer um controle social a partir de uma regulação, a partir de uma formação de um senso comum sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que pode, sobre o que não pode. Isso é papel das instituições sociais, de organizar e de manter uma sociedade integrada, coesa. Como essa coesão social acontece? A partir do momento que os sujeitos interiorizam esses valores que estão presentes por aí, que as instituições acabam construindo, acabam estruturando. Então veja, a família é uma instituição social. Afinal de contas, o por favor, o obrigado, com licença, o de nada, tudo isso é a sua família que lhe ensina. As primeiras regras de socialização você aprende a partir da sua família. A família é uma instituição social. A escola é outro exemplo de instituição social. É o local que você vai, né, durante uma boa parte da sua vida para aprender as regras do mundo do trabalho, por exemplo, né? Então, as regras de convivência básicas você aprende na escola, através de um convívio com pessoas diferentes da sua família. Então, a escola também é uma instituição. Ficou claro que é uma instituição? A instituição, então, ela exerce esse poder regulador de uma sociedade. Tá? Durkheim, a partir do momento que ele entende as 3 características do fato social e faz a leitura sobre o que é o suicídio, ele distingue 3 tipos de suicídio. Segundo eles, são os tipos mais recorrentes, os principais tipos de suicídio presentes nas sociedades que ele estudou. Então, vamos lá. O suicídio anômico. A ideia de anômico vem de algo de sem normas, anômico. Um desregramento social existe quando é possível perceber alguma desordem, algum tipo de caos nas instituições reguladoras. Essas patologias sociais, usando os termos do nosso autor, acontecem em momentos de crise, por exemplo. É durante as crises que a gente percebe um aumento no número de suicídios de acordo com a gravidade dessas crises. Então, o exemplo mais clássico de todos de suicídio anômico é o crash de 1929 da Bolsa de Valores de Nova York. Naquele momento em que as instituições financeiras deixaram de funcionar da maneira como as pessoas estavam acostumadas do dia para a noite, então fortunas foram perdidas, a própria ideia de crash, ou seja, de algo que se deteriora, que se destrói, que vira pó, que vira poeira, já demonstra a crise que se instalou naquele período nos Estados Unidos e que teve consequências no mundo todo, né? Os índices de suicídio anômico aumentaram drasticamente naquele momento. O segundo tipo de suicídio que Durkheim nos apresenta é o que ele chama de suicídio altruísta. Então vamos lá. Suicídio altruísta, ele recebe esse adjetivo, né, essa classificação, porque ele tem a ver com um pertencimento social
exacerbado que o indivíduo sente em relação ao grupo que ele faz parte. A gente está falando aqui quando o consciente coletivo se sobrepõe de tal forma ao consciente individual que o indivíduo deixa de existir para fazer parte única e exclusivamente do grupo e atender aos seus interesses. O exemplo clássico de suicídio altruísta é o dos terroristas extremistas, né, religiosos, os fanáticos religiosos, aqueles chamados homens-bomba, com aspas aí para esse termo, pessoas que não hesitam em tirar a sua própria vida em nome da sua fé, do seu grupo social religioso. É o exemplo clássico de suicídio altruísta. O terceiro tipo é o suicídio egoísta. Por que Durkheim caracteriza esse terceiro tipo como egoísta? Na minha opinião, preste bem atenção, é o que mais nos interessa, porque é o que mais tem a ver com a nossa sociedade atual. O suicídio do tipo egoísta, ele é assim caracterizado, e ele acontece em sociedades que o valor do individualismo se encontra presente e dominante. Então, quanto mais individualismo, quanto mais esse valor patológico, para Durkheim o individualismo é uma patologia social, é algo que atrapalha a coesão social, a integração, pelo fato de fazer com que as pessoas se preocupem muito mais com elas do que com as relações que ela estabelece com os outros, né? E por causa disso, você cria situações de desamparo social e até mesmo de exclusão social. Lembra aí o que a gente falou na outra aula, no nosso primeiro encontro, sobre relações sociais e saúde mental? Se as relações sociais que uma pessoa constrói com outras é baseada em sentimentos, em intenções negativas, se a maioria das relações que essa pessoa constrói com as outras é permeada por esse tipo de valor, de individualismo, de negatividade, de toxicidade, essa pessoa passa a interpretar as relações sociais que ela construiu como sem sentido. Se estar vivo significa estar em sociedade, criando, construindo relações, estar vivo passa a não fazer sentido, porque aquelas relações também não fazem sentido. São todas negativas. Entende? Esse tipo de situação gera uma situação de suicídio do tipo egoísta, segundo a classificação de Emile Durkheim. Então, o que a gente precisa aqui é transformar essa realidade observando a forma como nós construímos as nossas relações sociais. Como a gente pode transformar tudo isso a partir de nós mesmos? Eu já disse, não está no governo, em quem nos governa, não está no outro, não está em nós mesmos. A mudança começa em nós. Quando nós mesmos buscarmos sempre construir as relações mais positivas possível e o maior número possível dessas relações positivas, a gente vai estar mudando o mundo. A gente vai estar contribuindo para uma sociedade melhor. É com essa mensagem que eu te peço. Curta, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal. É a forma que eu tenho de saber que o meu trabalho está ajudando você a construir relações sociais positivas. É a forma que eu tenho de perceber que a gente está junto, conseguindo construir uma sociedade melhor. Se ligue nos próximos vídeos. Discutiremos ainda muita coisa importante sobre saúde mental, com muitos convidados especiais, com muitos assuntos interessantes. Fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.